Todos acharam? Diz assim, vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus, aqui filhos de Deus são os anjos, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme ao Senhor? Porventura, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Vamos ler de novo o versículo 9 e 10. Deixa eu ler na versão aqui da NVI. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a... Feche seus olhos, por gentileza. Papai, a tua palavra é maravilhosa. Espírito Santo, me auxilia, me ajuda a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que isso seja muito mais que uma instrução, mas que essa palavra gere vida a história da nossa vida, ao nosso coração. Que isso seja vivificado e que nós possamos sair hoje daqui edificados. Que o Senhor cresça e eu diminua. Só apenas um servo em tuas mãos. Me use. E que nós possamos, papai, ser agraciados pela tua palavra, que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, aqui nós vemos na história de Jó no capítulo 1, por que eu li desde o versículo 1? Para vocês entenderem o contexto. Na verdade, eu quero falar apenas no versículo 9 e 10. Mas eu comecei a ler do versículo 1 para vocês entenderem quem era Jó, de onde ele veio, para onde ele vai. Então a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus. E quem falou isso não foi ele, não foi o Tião, não foi a Josefina. Quem falou isso para ele foi o próprio Deus. Viste meu servo Jó? Temente, fiel a Deus, se desvia do mal. Viste meu servo Jó? Então Jó era um homem exemplar. Além disso, a Bíblia diz, vocês leram aqui comigo, que Jó era um dos homens mais ricos, ou mais, de todo o Oriente. Naquela época ele era o mais rico, o mais abençoado. E ainda, a Bíblia diz que Jó, ele tinha um zelo. Ele se preocupava em sempre estar aos pés de Deus, oferecendo sacrifício, holocaustos, que era a adoração da época. E sempre aos pés do Senhor, tentando manter o zelo do relacionamento que ele tinha com Deus. Então Jó era este homem. E quando o Senhor falou comigo a respeito da ministração de hoje, foi no versículo 9 e 10.
E o que me chamou a atenção foi a palavra sebe. No versículo 10 ali está escrito cerca. Só que em algumas traduções está escrito sebe. E essa palavra sebe, o significado da etimologia dessa palavra, ou seja, a raiz dessa palavra, no original do hebraico, tem alguns significados que eu anotei. É confinar, fechar com cerca ao redor, em torno de algo, ou até cercar de todos os lados. Então nós vemos que ali, Satanás fala para Deus assim, também, lógico que ele vai te amar. Lógico que ele vai ser o homem, mas você cercou ele de todos os lados, e não apenas ele, mas tudo que ele tem, todos os seus bens, toda a sua família, até os cabritinhos, tudo que possui, Jó, o Senhor cercou com um muro que ninguém pode tocar. Lógico que ele vai te temer. Então, Satanás é audacioso. O bicho é encardido, gente. Audacioso foi falar para Deus, ele só te adora por interesse. Ele só adora o Senhor por interesse. O Senhor abençoa ele, o Senhor cercou ele com tudo. E quando eu pensei nessa palavra, não sei porquê, se eu mexo com computador, não sou TI, não trabalho com tecnologia da informação, não sei mexer com desenvolvimento de sistemas, mas veio na minha cabeça uma palavra chamada firewall. Olha que palavra bonita. Firewall. O que é firewall? Eu nem sei se eu estou pronunciando certo. Firewall. E eu fui pesquisar depois dessa palavra, eu já conheço que eu vou explicar para vocês aqui o que é. Mas o significado dela no inglês é parede de fogo. Bonito, né? Parede de fogo. Por isso que vocês viram no banner lá. Um muro e cheio de fogo na frente. Não sei porquê, irmãos. Eu sou chegado no negócio do fogo, sabe? Eu não sei porquê. Os banners, tudo tem um foguinho. Mas é isso aí. A gente nasceu com o pé pentecostal. Não adianta, irmão. Se prender, nós pula. Me solta, eu quero pular. Estou brincando. Mas é muito bom ter a ação do Espírito Santo dentro de nós. Então, parede de fogo. E eu vou dar algumas definições para vocês de firewall. Apenas para vocês entenderem no que eu quero fazer a comparação de firewall com o tema de hoje. Firewall é a primeira linha de defesa que você vai ter no seu sistema ou na sua rede de computador. O objetivo do firewall é controlar as informações que podem ser acessadas. Os firewalls trabalham usando regras de segurança. O firewall pode determinar exatamente quais programas do seu computador podem ter acesso à internet ou não. Em rede de computadores, um firewall é um recurso de software que é programas, ou hardware que é a parte física de peças, que é responsável por filtrar toda a informação que chega a uma rede, garantindo a sua segurança. Se algum dado no computador for considerado malicioso, ou um vírus, ou aquele povo de hacker que fala assim, faz um pix aí, o firewall bloqueia, fala, aqui não, irmão, aqui tem gerência, não vai passar não vai infectar o computador do meu dono, não. Então, o firewall funciona como um dispositivo de segurança que protege as portas e janelas do computador de ameaças. Vocês já estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, né? Como um ataque de hacker, a ferramenta filtra a entrada e a saída dos dados, autorizando ou não o tráfego das informações. Aí você fala assim, pastor, é muito legal saber do firewall. Olha, eu vou até fazer um curso de informática. O que isso tem a ver com a administração? Tudo. E se eu perguntar para você, nós lemos aqui que Jó, ele era protegido por uma cerca ao redor dele, um muro, certo? E o firewall é uma parede de fogo. E se eu perguntar para você, nós podemos dizer que nós temos um firewall em nossa vida, física e espiritual, protegida pelo sangue de Jesus? Nós podemos dizer isso? Amém, aleluia. Nós temos em nossa vida um firewall, uma parede de fogo, protegida pelo sangue de Jesus. E se nós vermos, o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Então podemos dizer que existe essa parede de fogo
protegendo os filhos de Deus. Aleluia! E esse muro de proteção nos deixa longe da ação do inimigo. O inimigo de nossas almas. Quem que é? O infeliz, é o Satanás, é o diabo. Vamos falar caramunhão. Pé alguma coisa. Entendeu? O inimigo de nossas almas. Mas essa parede de fogo, esse firewall, ele não pode ser derrubado. Ou pode? Esse firewall, essa parede de fogo, ela pode ser derrubada ou não. Infelizmente, vocês que já mexeram, que trabalham com computador, às vezes dá ruim. Esse firewall pode ser derrubado. Vamos dizer que ele pode ser transpassado. Vamos dizer que ele pode ser acessado. Vamos dizer que algumas portas da nossa vida podem ser abertas. Alguma parte do muro, talvez, pode ficar aberta e dar acesso ao vírus, ao inimigo. Mas nós temos que entender que Satanás está sob controle de Deus. Satanás não pode enfrentar o nosso Deus, que é invencível. Eu já falei algumas vezes aqui, que na Bíblia diz em Apocalipse que um único anjo, porque tem muita gente que acha, nossa, quando Jesus voltar vai ter uma treta daquela, vai vir os anjos, uma miríade de anjos, vai vir Miguel, vai pá, e aquele negócio de Hollywood, sabe? A Bíblia diz, irmão, que é um anjo. O Senhor vai falar assim, ó, não sei se vai ser um arcanjo, um general do Senhor, vai falar assim, um anjo, vai lá e prende Satanás. Um anjo será suficiente para prendê-lo. Então Satanás está sob o controle de Deus. Ele não faz o que ele quer fazer, ele não faz tudo que ele quer. Ele tem que ter autorização de Deus. Vocês estão achando que ele faz tudo o que ele quer? Ele tem que ter autorização de Deus. A ação maligna é restrita na vida dos homens. Seu agir é restrito na vida dos homens. Ele só pode tocar quem Deus lhe permite fazer. Olha o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Coloca para mim na tela para eu tomar uma água, aleluia. 1 Pedro 5, 8. Diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele fica procurando, irmão. Ele passa assim, aí ele fala assim, ó, esse aqui não tem como entrar, a parede está intacta. Esse aqui, vixe, não pode nem chegar perto que o fogo está... Aí ele olha um ali e fala, tem uma brechinha ali, tem uma portinha ali, eu vou entrar, eu vou acessar esse muro. Então, ele não pode tragar e devorar qualquer um. Isso depende de um contexto muito específico de permissão. E se na vida do homem em geral já é restrito esse acesso, imagina na vida dos filhos de Deus. Irmão, vocês não têm noção. Vocês têm a maior proteção do universo. Sabe assim? Aleluia. Irmãos, ele não pode tocar em vocês se Deus não permitir, irmão. Ele é mentiroso, ele é covarde, ele vai ficar falando, eu vou te pegar. Sabe o negócio, te pego na saída? Te pego na saída. Pega nada. Sai daí, cão. É que você tem que ver os demônios bravos, irmão. Você vai expulsar os capirotinhos, os bichinhos, vou te matar. Não vai matar nada. Fala assim, meu pai autorizou você fazer alguma coisa comigo? Papai tem que autorizar. Se papai não autorizar, não acontece nada não. Ou, nós vamos ver aqui se você autorizar. É outra conversa, né? É uma verdade que nós devemos entender. É que Satanás não pode violar o muro de proteção que tem à nossa volta. E existe um muro de proteção. Olha o que diz lá em Salmos 34, 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. É muito nítido isso.
Quando Satanás chega para Deus lá em Jó capítulo 1, versículo 9 e 10, ele fala assim, ele reconhece, ele fala, eu não posso fazer nada, o Senhor protege ele é protegido, aos protegidos do pastor. Escutei isso essa semana, fechei a janela. Ele aos protegidos, não posso fazer nada. Entendeu? Há coisas que ele só consegue fazer com permissão. Então Satanás, reconhecendo isso, tem que pedir permissão para Deus. E quem que autorizou Satanás tocar em Jó? Quem que autorizou? Foi Deus. Se Satanás, irmão, vamos pensar. Se Satanás tivesse livre acesso a qualquer homem, a humanidade já estaria exterminada faz tempo, irmão. Ou você acha que ele é bonzinho? Esse muro de proteção, ele é resistente, ele é impenetrável. Eu já falei que ele é intransponível. Ele não pode chegar com os dois pés derrubando o muro, não. Mas, entretanto, todavia, esse muro é frágil do lado de dentro para fora. Imagina aqui, esse muro de fora para dentro, meu irmão, você pode bater um tiro de bazuca ali que não vai. Agora, do lado de dentro, se você empurrar, o muro cai. Vocês estão conseguindo entender? Então, esse muro de proteção, ele pode ser acessado por Satanás de duas formas. Ou por permissão nossa, ou por permissão divina. Então, eu quero conversar com vocês um pouquinho, primeiro sobre a permissão que, infelizmente, muitos de nós damos a Satanás. Olha o que diz em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8. Coloca para mim. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8. Vocês estão me entendendo? Até aqui? Farol? Aleluia. Ó, quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro, será picado por uma cobra. Rompeu o muro, irmão, a cobra entra. E vocês sabem que na Bíblia, essa questão da cobra está ligada à ação de Satanás. Como diria o velho linguajar crentez, ó, irmão, dá brecha não, irmão. Dá brecha não. Desde que eu sou pequeno, é negócio da brecha. Não dá brecha. Então deu brecha, a cobrinha entra. Deu brecha, Satanás entra. Nós podemos ver isso lá no conselho de Balaão. Quem que conhece a história de Balaão? Não vou me ater à história inteira porque ela é muito grande. Mas vamos ler rapidamente. Números, capítulo 22, versículos 5 ao 7. Ó. Enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, foi Balaque que mandou chamar Balaão. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Aí ele falou para Balaão, vem agora, lança uma maldição contra esse povo, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-los da terra. Pois sei que quem você abençoa é abençoado e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram levando consigo o preço para os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Balaão era o profeta desprovido de inteligência. Burro. Balaão, o jumentinho tem que falar com ele. Então a história foi a seguinte. Balaque chegou, o povo de Israel entrou rumo a Canaã e eles iam passando por vários povos. Aí Balaque falou, chama lá o profeta Balaão, porque eu não consigo esse povo, eu já sei o que aconteceu lá no Egito, morreu todo mundo, então chama Balaão para ele amaldiçoar esse povo, porque esse Balaão era um profeta, se amaldiçoar, e Balaão foi a primeira vez, irmão. Aí foi a primeira vez, aí fala assim, eu vou pagar você. Ele falou, Balaão, ó, Cascai, grana? Ué, nesse tempo de crise de Covid, oxi, foi a primeira vez, pegou e foi lá amaldiçoar o povo, foi lá, parou um anjo na frente e falou, se esse Balaão vir aqui, eu vou arrancar a cabeça desse Balaão. Aí a jumenta, até que a jumenta bateu na jumenta e falou assim, o anjo vai morrer. A jumenta teve que ficar lá com o jumento profeta.
Entendeu? Senão ele ia morrer, irmão. Tentou amaldiçoar a primeira vez, não deu certo. Aí olha o que aconteceu, Números 23, 11 e 12. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você fez? Eu o chamei para amaldiçoar seus inimigos, meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. Aí Balaão respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Ele foi tentar amaldiçoar a primeira vez, não conseguiu. Foi tentar amaldiçoar a segunda vez, também não conseguiu. Aí em Números 24, 10 diz o seguinte: então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: eu te chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já abençoou eles 3 vezes. Aí Balaão falou: não dá, eles são protegidos. Sabe o Deus que criou os céus e a terra, o Todo-Poderoso Yahvé, eles são protegidos, nada de fora vai atingir eles. Mas Balaão falou o seguinte: mas tem uma coisa que dá para acontecer assim, sabe? E a gente encontra isso lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Olha o que Balaão falou para Balaque fazer com o povo. Vamos lá, Apocalipse 2,14, coloca para mim. A gente vê assim, Balaão, depois desse episódio lá em Números, ele vazou. Falou assim: olha, não tem como amaldiçoar esse povo. Mas aí Balaão falou um negócio para eles. Contou um negócio, olha o que diz lá. Quando o Senhor estava falando para a igreja de Pérgamo, uma das 7 igrejas da Ásia, a qual ele mandou cartas. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Olha o que ele fez: induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Ele falou o seguinte: eu não posso amaldiçoar esse povo. Eles têm um muro de proteção ali, tem um firewall que não passa nada. Mas, se você conseguir fazer que eles desobedeçam a Deus, que eles comecem a adorar outros ídolos, que eles comecem a se misturar com o povo e praticar imoralidade sexual, eles vão quebrar esse muro de proteção de dentro para fora. E vocês acham que aconteceu o quê? As mulheres começaram a se misturar com o povo, começaram a adorar os deuses dos midianitas, dos amonitas e por aí vai, e tudo que é os itas. E depois Moisés teve que fazer uma limpa, morreu um monte de gente lá do povo de Israel. Mas então esse muro ele é aberto de dentro para fora. Eu não tenho como fazer nada, porque Deus abençoa eles. Mas se eles pecarem, se eles desobedecerem a Deus, eles perdem a proteção. Na nossa vida hoje, eu acredito que isso não acontece. Nós temos um firewall, um muro que protege a gente. Você fica aqui, você fala assim, o capeta lá do lado fala assim: vem aqui, vem. Não, brinca com isso não, irmão. Vem. Aí ele fala: não vou, não posso. Mas, infelizmente, muitos de nós às vezes pecamos. E continuamos pecando. E ficamos na nossa iniquidade. Então a gente não abre nem um pedaço do muro. A gente abre um portão assim, vem cá. E você acaba perdendo a proteção de Deus. Olha o que Paulo diz aos Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 27 ao 32. E não deem lugar ao diabo. Olha o que Paulo está dizendo no Novo Testamento. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, nenhum palavrão, nenhuma palavra imunda saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Paulo continua dizendo: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então vocês acham que acontece isso no dia de hoje? Infelizmente as pessoas acabam dando a brecha,
abrindo o muro, abrindo portas e janelas desse firewall. E Satanás, ele não brinca de ser Satanás, irmão. Fala uma coisa para você, o diabo não brinca de ser diabo. Se você der brecha, ele vai entrar e arrebentar com a sua vida. Eu estou falando de você ficar com medo? Não. A gente tem a maior proteção do universo. Não é para você ter medo, estou dizendo isso para você justamente não comprometer isso. Nós não podemos dar lugar a Satanás através das nossas ações e das nossas iniquidades, que é a prática contínua do pecado, é a viver em pecado. Você vive em iniquidade. Segunda coisa, eu falei que primeiro acesso ao firewall é permissão nossa. O segundo acesso é permissão divina. Então vamos lá. Satanás não pode nos tentar se Deus não permitir. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus foi levado ao deserto por permissão de Deus para ser tentado pelo diabo. E porque ele foi tentado pelo diabo, ele ia ser tentado, ele jejuou 40 dias e 40 noites. O Espírito Santo o levou para ser tentado. Deus permitiu que Satanás fosse tentar Jesus e falou assim, ó, vamos lá, vamos ver o que você pode fazer. Usa todo o seu arsenal. Usa o que você sabe. E Jesus venceu Satanás com o quê? Com a verdade. Com a verdade, com isso. Com a palavra dele. Satanás começou a falar assim, não está escrito na sua palavra? Não está escrito? Não está escrito? E Jesus falou, também está escrito, também está escrito e também está escrito. Aparta-te de mim, Satanás. Então Deus permitiu. Vamos continuar. 1 Coríntios 10, 13. Paulo dizendo aos coríntios, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Entenda que quando Deus permite uma coisa na sua vida, uma ação para forjar seu caráter ou algo nesse sentido, a Bíblia diz que Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que você possa suportar, irmão. Deus pode permitir. Só que não é nada do que você não possa aguentar. E muitas vezes, ou para dizer na maioria das vezes, é para forjar o nosso caráter. Sabe o que acontece com aquela pessoa que é muito orgulhosa? Deus deixa ela passar um monte de humilhação para ela parar de ser orgulhosa. Sabe aquela pessoa que é avarenta? Geralmente Deus não dá muitas bênçãos porque ela é muito avarenta. Ela é uma represa, não é um rio. Para tudo nela. Então muitas vezes Deus forja o nosso caráter. Eu sou testemunha disso, irmão. São muitos e muitos abençoados que me fecham no trânsito para forjar meu caráter. Eu tenho que contar até 10 e falar, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando aqueles filisteus me fecham. Mas nem filisteu, pastor, eu tenho que abençoar, Senhor, abençoe ele porque ele não deu seta. Entrou na minha frente. Oh, Jesus, ele esqueceu. Me fechou. Oh. Irmão. Não podem chamar de cego Jericó. Essas coisas não podem, não. Então, o Senhor usa, Ele permite muitas vezes as coisas acontecerem. A tentação é humana. Ela é natural, da carne do homem. Ela não é sobrenatural. Satanás, ele não coloca dentro de nós um desejo. Sabe o que na verdade ele faz? Ele provoca os desejos que já estão dentro de nós, da nossa carne. Mas Deus jamais vai permitir que o diabo nos tente além das nossas forças. Vocês acham que o diabo não ia querer tentar além das nossas forças para destruir a gente? Lógico que ia querer. Mas Deus fala, opa, só até aqui. Já falei que um pastor diz que Satanás é como se fosse um cachorro na coleira. Ele só vai até onde Deus permite. Entendeu? Então fala assim, ó, até aqui. Não, só até aí. Satanás não pode afligir se Deus não permitir. Vamos voltar lá para Jó? Jó capítulo 1, versículo 11 ao 22. Vamos lá. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. Satanás dizendo de Jó, e ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás,
Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Olha que Deus falou a condição. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então Jó reclamou e falou mal de Jesus. Jesus não, Deus. Deus não, Jesus. É Jesus que andava com eles no deserto, né? Só não tinha revelação. Jó falou mal de Deus, foi isso que Jó fez? Deus permitiu, vocês viram que falou assim, ó: tá bom, Satanás, vai lá, toca em tudo que ele tem, mas não encosta um dedo nele. Um dedo. Olha o que aconteceu. E disse, e prostrou-se no chão em adoração. Jó se prostrou, quando aconteceu tudo isso, Jó se prostrou no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou em nada, e nada culpou a Deus. A gente reclama por muito menos, não é? Quando Deus permite umas lutas, umas batalhas, uns internamentos no hospital, a gente reclama por muito menos. Nu saí do ventre da minha mãe, tudo que eu tenho foi o Senhor que deu. Nu eu voltarei. Satanás não pode matar se Deus não permitir. Vamos continuar. Jó capítulo 2, versículo 3 e 10. Satanás foi lá, fez o servicinho, e Jó falou: eu amo a Deus. Aí Satanás, ele não desiste, irmão. Ele não dorme, ele não tem canseira. O que Satanás fez? Voltou, olha lá, Satanás voltou de novo. Satanás voltou de novo e foi falar com Deus a respeito de Jó. Aí Deus falou: viste meu servo Jó? Íntegro, fiel. Você fez com que eu ficasse contra ele, mas... Olha o que Satanás disse. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Aí Satanás falou assim para Deus: pele por pele. Respondeu Satanás: um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe-lhe a vida. Falou: tá bom, vai lá, mas a vida dele você não tira. E olha o que aconteceu, vamos lá. Saiu Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava sentado entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. O que Jó falou? É verdade. Foi isso? Ai, irmãos, é maravilhoso. Ele respondeu: você fala como uma louca, uma insensata, como uma louca falas tu. Aceitei o bem de Deus, o bem que foi dado por Deus, e não vou aceitar o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Deus deu acesso a Satanás na saúde de Jó, mas não permitiu Satanás tirar a vida de Jó.
E é tão lindo que no final do livro de Jó, depois de Jó passar por tanta coisa, ele falou: Senhor, eu achava que eu te conhecia, mas eu não conhecia. Agora eu te conheço. Agora eu te conheço. O Senhor permitiu tudo isso em minha vida, porque eu achava que eu te conhecia. E eu questionei, eu te perguntei algumas coisas, e o Senhor me perguntou mais um monte de coisa. Quem sou eu? Agora eu te conheço. E Deus restituiu em dobro tudo a Jó. Tudo. Lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, eles também participou. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus veio e falou assim: acabou isso. Eu já falei, crente não morre, crente é promovido. Você não vai morrer. Aí pode morrer aqui, mas abriu os olhos. Jesus, quer voltar, filho? Não, não quero não, Senhor. Ele tirou, Jesus foi lá no inferno, falou: sai daqui. Ele tem a chave da morte. Deus pode permitir o que for na nossa vida, mas o diabo está sob controle de Deus. E esse firewall, se for permissão de Deus, não é para o nosso mal. É para o nosso bem. É para moldar alguma coisa dentro de nós. Esse poder de ameaça da morte, de causar medo e pavor nos homens, foi tirado de Satanás. Outra coisa, Satanás não pode tocar se Deus não permitir. O cristão está protegido pela presença de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Aleluia! O cristão está protegido pela autoridade que lhe foi delegada por Jesus. Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Sujeitai-vos a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Aleluia! O Senhor nos protege. E se Ele permite algo na minha e na sua vida, não é para a morte, mas é para a vida. Nós não podemos dar lugar, mas nós podemos resistir ao diabo. Nós vemos que o diabo pode ser parado, pode ser resistido. Ele tem limites que foram estabelecidos pelo próprio Deus. A sua vida não está fora de controle. Ela nunca esteve. Ela está no controle de Deus. Irmãos, muitas vezes a gente questiona tantas coisas. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Eu me questionei uma vez, por que Deus permitiu que um pivete de 13 anos desse um tapa na minha cara? Irmão, janela. Pastor, vem aqui. Tem um menino aqui que tá endemoniado. O bicho tá o cocão. E eu, jantando de boa. Irmãos, vou ajudar as mulheres agora. Irmãos, escutem suas esposas. Às vezes é importante escutar a esposa. Hashtag fica a dica. A esposa, vai não. Não, vai não. Falei, que? Pastor aqui, irmão. Do fight. Vamos lá, aquele cão. Fui eu e o Bruno. Entramos dentro do carro lá e... olha o ungido para cá, olha o ungido para lá. E, Senhor, sei que ela proteção. O sangue de Jesus. Olha, a faquinha nos dentes, ó. Chegamos lá na frente da casa da pessoa. Falamos, vamos lá. Aí falou assim, o menino lá tá com a faca, quer matar a mãe, quer matar todo mundo. Aí a senhora,
Catei, pus a mão no moleque. Em nome de Jesus, sai. O moleque, sai daqui, ó. O moleque assim, seu Deus não é poderoso? Vem cá, dá uma facada no você. Aí o que eu falei? Eu sou trouxa? Sou bobo? Eu falei, eu confio em Deus. Eu falei, não, irmão, fica aí. Enfim, pus a mão para expulsar, mas não era demônio não, irmão. O menino estava drogado, chapado, cheirado, tudo queado. Então ali eu falei para ele, foi uma irmã, tudo, e aquele moleque confrontando. Seu Deus não é poderoso? Vem aqui, seu Deus não é poderoso, não sei o quê. E eu aqui me irritando, né? E a gente assim, ô Senhor, eu vim aqui para ajudar, né? Para dar um soco nele. Para ajudar, Jesus. Vou resumir para vocês. Aí fui lá, me provocando. Aí o moleque provocou, pus a mão no peito e falei assim, em nome de Jesus, sai daqui. Aí o moleque pegou, pá, na minha cara. Irmão, não foi tapa não, foi soco. Nunca na minha vida eu tinha tomado soco na cara. Aquilo eu olhei, falei, eu sou pastor. Eu estou aqui para ajudar. Eu não posso massagar esse moleque. Não posso, sou pastor. Eu entrei em crise aqui, eu falei, Deus, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? Por que o Senhor permitiu? Como assim? Sou seu filho, sou seu servo. Eu não tenho mais autoridade no seu nome? Eu não fiz nada de errado, que eu saiba, né? Falei, o que eu fiz? E fiquei nessa crise, irmão. Aí passou um tempo, veio o pastor aqui na igreja, um amigo meu, que mexe com libertação, essas coisas. Aí eu falei, pastor, aconteceu isso. Por que aconteceu? Eu achei que ele ia dar a resposta bem assim, né? Por causa disso, por causa que era um demônio muito forte. Ele falou assim, Deus permitiu para você aprender. Eu falei, como assim? Eu falei, o que você tinha que fazer lá? Você não conhece a pessoa, a luta não é sua. Tinha que ter chamado o SAMU, a polícia. Não era demônio, o demônio estava lá fora dando risada. Entendeu? Eu falei, é verdade. Tem lutas que eu não tenho que lutar, não tinha nada a ver com a paçoca, tinha que ter escutado minha esposa, tá batendo uma jantinha, fui lá. Deus permitiu. Para quê? Para eu aprender. Existe um agir invisível de Deus nas nossas vidas. Olha o que diz lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Coloca para mim. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Diz assim, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Mesmo sem entender, Deus está no controle de todas as coisas da minha e da sua vida. O diabo, ele é o diabo de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Tem algo que se chama soberania de Deus sobre tudo. Existem permissões de Deus que acontecem para um propósito que não entendemos no momento, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus disse que Jó era irrepreensível, irmão, não disse? Meu servo Jó, top das galáxias, irrepreensível, mas permitiu que Jó passasse por aquilo. Satanás vai acusar Deus, falou assim, não, vai, toca lá, vamos ver. Jó vai ser meu advogado. Deus confiou em Jó, falou, não, olha lá. Então, Deus diz que Jó é repreensível, mesmo assim permitiu o acesso ao outro lado do muro de proteção. Lá em Lucas capítulo 22, 31, eu vou recordar você do episódio de Pedro. Depois que aconteceu tudo aquilo, Pedro negou, Pedro voltou, aí Jesus chegou e falou assim, Pedro, Simão, Satanás pediu para peneirar você. Assim como peneira o trigo, já viu uma peneira? Cheio de furinho. Aí eu imagino Pedro falando assim, ô louco Jesus, a gente é brode, né? Sou discípulo chegado do Senhor. O Senhor não permitiu não, né? Aí Jesus falou assim, Pedro, eu roguei para que você não desfaleça a sua fé. Que você continue firme, peneira autorizada. Jesus permitiu que Satanás peneirasse Pedro futuramente, mas o guardou até o momento em que isso aconteceu. Jesus não abandonou Pedro, rogou por ele, e o Espírito Santo, o Espírito de Jesus estava com Pedro. Romanos 8, 28 que eu acabei de falar, sabemos que Deus age em todas as coisas, todas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia, irmão. Através da permissão divina, muitas vezes Satanás está a serviço de Deus também. Você sabia? Como assim, pastor? Aí ele faz uns trampos. Ele faz um servicinho para Deus. Mesmo sem ele saber às vezes.
Deus jamais deixaria o diabo solto se ele fosse de fato uma ameaça. Não existe ameaça para Deus. E o diabo acaba trabalhando como peneira para Deus. Sabe fazendo o que muitas vezes? Distinguindo os que de fato querem e os que não querem andar com Deus. E lhe ser sujeitos. Exemplos de serviço prestado pelo diabo. Quer ver? A preservação da nação de Israel. Quando os irmãos de José jogaram ele no buraco. Se você assiste a novela da Record, não levanta a mão. Quando você jogou no buraco lá, Satanás deve ter pensado assim, aí, acabei com o pai dele, era o filho querido. Deus olhando assim, eu acredito, tá? Imaginação santificada pelo Espírito Santo. Sabe de nada, inocente. O que aconteceu depois? José virou governador do Egito e salvou toda a linhagem, toda a raça, todo o povo foi salvo através de José. Deus falou assim, vai para maturidade, vai meu filho. Vai passar uns perrengues aí, vai ficar uns dias no buraco, depois a patifona vai querer atrás de você, depois você vai ser preso, depois você vai fazer um serviço. Mas, para você amadurecer, Deus permitiu tudo isso na vida de José. E depois José virou o governador do Egito e salvou toda a linhagem dos seus irmãos, do seu pai. Quer ver outro exemplo? A igreja. Depois que Jesus foi assunto ao céu, os discípulos e a igreja ficou todo mundo reunido em Jerusalém. Ficou todo mundo concentrado. Mas Jesus falou assim, vocês têm que ir por todo mundo, pregar o evangelho em Samaria, na Judéia e até os confins do mundo. E eles tudo ali, aglomeradinho ali, ó. Aí o que Satanás fez? Eu vou perseguir. Vão matar todo mundo. O que Satanás fez? Perseguiu. A igreja espalhou por todo mundo. Fez um servicinho. E muitas vezes na nossa vida é o tratamento do caráter, como eu já disse. Irmãos, talvez na sua vida, eu falei que tem duas coisas que acontecem. Ou o muro é aberto pela gente, ou é a permissão de Deus para tratar a nossa vida. Se o muro foi aberto por você, irmão, você tem que restaurar esse muro. Nós temos que nos arrepender do pecado e voltarmos com o nosso coração quebrantado ao Senhor, caso nós tenhamos aberto esse muro. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Está lá em Atos capítulo 3 e 19. Restaura um muro. Como é que está a sua vida? Você que está me assistindo, o muro aí está intacto? O firewall está pegando fogo aí? Como é que está? Joel capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Reconstrua o muro, irmão, fecha as brechas. Como é que está a sua vida? O muro está aberto? Tem janelinha aberta aí? Tem porta aberta? Tem brecha? Restaura o muro. Está passando por alguma coisa que você não entende? Será que é Deus querendo tratar o seu caráter, a sua vida, fazendo você amadurecer, ou um propósito que você ainda não entende? Porque tem pessoas que falam, ai, a minha vida sempre acontece as mesmas coisas, eu nunca vou para frente, mas você continua sempre fazendo as mesmas coisas. Você não faz nada diferente, vai continuar sendo a mesma coisa. Se você continua fazendo sempre a mesma coisa, vai continuar sendo sempre o mesmo resultado. Se você continua sempre plantando a mesma semente, sempre vai ter a mesma colheita. Você não vai plantar abobrinha e vai nascer chuchu, mesmo que chuchu dá em qualquer lugar. Entendeu? Já vou concluir, irmãos. O Senhor nos protege com uma sebe, com um muro de fogo, um muro de proteção, e nos ajuda e guarda das mais diversas situações. O Senhor nos ajuda, Salmos 32:7, Tu és o meu abrigo, Tu
me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. O Senhor te protege da ansiedade. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca deixará, nunca os abandonará. O Senhor nos protege das emboscadas e armadilhas do inimigo. Segundo a Crônicas 20, 22, quando começarem a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. Eles foram derrotados. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 145. Homens arrogantes preparam armadilhas contra mim, perversos estenderam as suas redes, no meu caminho armaram ciladas contra mim. Eu declaro ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano, Senhor, meu Salvador, poderoso, tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Salmo 141, 9. Guarda-me das armadilhas que preparam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Salmos 25, 15, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Provérbios 3, 26, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Aleluia! O Senhor, irmãos, protege o nosso caminho. Salmo 121, versículo 1 ao 8. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua à noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo o sempre. O Senhor te protege, protege o seu caminho. Salmo 5, 8. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável. A mente dele só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam teu nome, pois tu, Senhor, abençoa o justo e o teu favor o protege como um escudo. Aleluia, irmão. Olha o que a palavra de Deus diz, Salmo 18, 21, este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Provérbios 2:8, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Irmão, o Senhor te protege. Eu posso falar muitos e muitos versículos. Há um muro de proteção, há um firewall que é intransponível. É um muro de fogo que protege a minha e a sua vida. Deus coloca uma cerca, um muro de proteção à nossa volta. Quer ver? Pela frente, Isaías 58:8. Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. O Senhor te protege atrás. Salmos 23:6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Dos lados, Salmo 34:7, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livra. O Senhor te protege de todos os lados.
Salmo 115, 9. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 119, 114. Tu és o meu abrigo, o meu escudo, e a tua palavra depositei a minha esperança. Deus é a nossa confiança. 2 Samuel 22, 31. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, e Ele é escudo para que todos que nele se refugiam. Salmo 18, 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. O Senhor nos protege de tudo. Deus nos protege contra a depressão. Salmos 3, 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. E eu quero encerrar com o último versículo, dizendo que existe um muro de fogo que te protege. Você tem que analisar se você abriu esse muro, ou se Deus está permitindo que algo aconteça na sua vida para te ensinar algo. Zacarias capítulo 2, versículo 5, coloca para mim, para a gente encerrar. Pessoal do louvor, pode vir. Olha o que diz. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Como é que está o firewall da sua vida? Como é que está esse muro? Como é que está a sua vida? Tem brecha aí, irmão? Confia no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Enquanto eles vão cantar essa canção, você que está me assistindo, você que está aqui, analise a sua vida. Analise. Analise, irmão. Como é que está a sua vida? Esse muro está comprometido? Esse muro está intacto? O que o Senhor deseja de mim, de você? Está doendo, irmão? Se está doendo e não é brecha sua, é Deus querendo te ensinar alguma coisa. Você vai aprender? Enquanto eles cantam, ore, fale com o Senhor. Deixa o Senhor te alcançar agora. Deixa o Senhor te alcançar agora.
está fora do controle. A sua vida nunca esteve fora do controle de Deus. Ele tem o controle da história da sua vida. Lá em Salmo 139 diz que Ele te conhecia antes dos seus ossos estarem formados. Ele te ama, Ele te conhece. Você é único, você é especial, você é único. O Senhor te ama, Ele te protege com uma sebe, com um muro de proteção, com um muro de fogo. Nada, 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 nada está fora do controle de Deus. A sua vida está cravada nas mãos dEle. Você é a menina dos olhos de Deus. Entenda isso. Se porventura você abriu esse muro, se arrependa hoje, peça perdão, porque a maior proteção do universo está sobre a nossa vida. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, que nos purifica, que nos sara, que nos liberta. Seja curado, seja curada, seja liberto, seja liberta. Mude a história da sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não há ferrolhos, não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem curvas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Eu vou encerrar a transmissão já. Para você que está assistindo, eu vou assistir depois. Se você ainda não recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, faça essa oração e diga: Senhor Jesus, eu cansei de viver a minha vida sendo afetado de todos os lados, pela frente, por trás. Eu quero esse muro de proteção. Eu quero ser seu filho. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Se eu te machuquei, se eu te entristeci com os meus pecados, com as minhas atitudes, me perdoa. Eu quero ser seu filho. Envia o teu Espírito para habitar dentro do meu coração. E não há ferrolhos, não há muros, não há portas que fiquem de pé diante do nome daquele que é o mais poderoso no céu, na terra, embaixo da terra. E ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e a graça dele vai te alcançar onde você estiver. Receba a graça de Jesus. Receba, abra o seu coração, mude de vida, mude a história da sua vida hoje, e tenha a proteção divina sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.